Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, para dar sequência aí aos estudos da tarde. Essa. Isso aí é que já nas altas madrugadas o olho já está cruzado, aí acontecem essas coisas horrorosas. Bem, nós estamos no Dia dos Namorados, então é bom fazer uma abordagem sobre essa questão, até porque nós estamos há 2 semanas falando de uniões antipáticas e vimos os problemas que nós enfrentamos aí num casamento que não tem afinidade de sentimentos, né? Mas isso não é obstáculo, porque a maioria dos nossos relacionamentos na Terra são assim, de uniões que estão aqui para fazer um reajuste. Então, a maioria delas é de espíritos que não são simpáticos entre si. Então, a gente abordou isso e vamos hoje falar do namoro que está aí, namoro e relacionamento, né? Então, vamos acompanhar o que os espíritos têm. Vamos ver se aqui passa melhor. Sim. Não parece nada, gente, mas é sempre bom ouvir alguns conselhos, né? Porque o livro que eu comentei com vocês, que é uma história de amor interessante, o Amor no Tempo do Cólera, né, de Gabriel Garcia Marques, ele faz uma abordagem de todos os tipos de amores, né, na espera do Florentino Ariza pela Fermina Daza. E tem um momento lá que eu não sei se é ela ou ele que fala a respeito disso, que a maturidade só vem, a sabedoria e a maturidade só chegam quando a gente já não precisa dela. Já fizemos tanta bobagem, né? E é aquela história, se conselho, né, fosse bom, as pessoas acertavam mais, porque todo mundo tem um conselho para dar, todo mundo tem uma opinião para dar. Na verdade, a gente tem que passar pelas nossas experiências mesmo. Mas não custa nada a gente se orientar com aqueles que estão acima de nós na compreensão, né, da vida, dos relacionamentos. A integração de 2 almas dispostas a um relacionamento
começa, ou deveria começar, pelo período de namoro que se traduz por um certo encantamento. Hoje as coisas estão muito diferentes, né? Não dá nem tempo de namorar, né? Vai ficando, vai se interessando, mas na verdade a gente viu que esses relacionamentos que se antecipam muito, eles são muito responsáveis pela comunhão de almas que não eram para estar juntas, para dividir o lar nessa vida. Mas como a gente antecipa, nós temos livre-arbítrio, isso é o que conta. Esse livre-arbítrio começa quando a gente faz a escolha das provas, quando a gente aceita as provações e as expiações, e quando a gente escolhe, né, lógico, e depois aqui na Terra, quando estamos encarnados, ele vai continuando. Nós vamos mantendo aquela escolha que fizemos de acordo com a nossa preferência. Se a gente quiser mexer, a gente mexe. Se a gente quiser não fazer algo que a gente tinha prometido a si mesmo, né, a gente não faz. A gente não vai ficar isento das responsabilidades quando a gente faz muitas mexidas, porque os nossos planos, como a gente já falou, envolvem outras almas. E se nós mudarmos muito o nosso planejamento, nós vamos interferir também na vida, né, daquelas outras almas que deveriam reencarnar daquela escolha que fizemos, né, no lar que nós pensamos formar. Vamos aí à bênção. Hoje eu sabia que ia ter bênção, ia ter que ter bênção com esse calorzinho que está fazendo, só para atrapalhar. Bem, dois seres, então, descobrem um no outro, de maneira imprevista, motivos e apelos para a entrega recíproca. E daí se desenvolve o processo de atração. Determinados encontros são tão intrigantes que seria um mistério se não estivesse presente a lei da reencarnação e da afinidade, né, e as escolhas, né, os planos que a gente faz, que o nosso espírito protetor se encarrega de nos colocar ali em determinado momento, frente a frente, com aquele que nós deveremos partilhar a nossa vida. E são uniões complicadas às vezes, né, que as pessoas apostam que não vai dar certo e às vezes dá mais certo que aquela que estava assim desde o início quase que fadada à derrota, né, e às vezes dá muito certo. Essa questão de dois seres que descobrem um no outro de maneira imprevista, motivos e apelos para a entrega recíproca, e daí se desenvolve o processo de atração, isso aí muitas vezes é um determinado momento daquela relação mais avançada. O casal às vezes se perguntam, ele ou ela, ou os dois, o que uniu a gente, hein? O que nos fez ficar juntos? Porque as diferenças, às vezes, são tantas no decorrer da convivência, é tanta diferença que não é nem água com vinho, que eles se misturam, né? Água com óleo mesmo, com azeite. E agir naquela convivência vão se surpreendendo como tantas diferenças podem conviver, né? Poder pode, não é uma convivência fácil, né? É bem sofrida, mas pode. Tanto pode que houve essa escolha, né, antes. E escolha sim, porque a gente até já comentou sobre isso, né? Às vezes, no meio de tanta gente, né, aquele rapaz de tanto aglomerado de jovens, né? Tantas moças, um rapaz bota o olho em uma e é aquela ali, né? E às vezes ela nem é a mais bonita do grupo, às vezes ela nem está esperando isso, né? Mas é aquela. Então não é por acaso que nós nos unimos com aqueles com que nós estamos juntos. Embora alguém diga assim, mas eu não posso ter escolhido isso. Não.
Eu estava doida? Espírito fica doido para escolher casar com fulana ou com fulano? Se fica, eu estava, né? Mas não é bem assim, né? O espírito tem os olhos que nós encarnados não temos por causa da influência da matéria. Então o espírito vê quem é o melhor parceiro ou parceira para desenvolver a família e resgatar mais rapidamente o seu passado delituoso. Ele sabe que não é por amor que ele está fazendo aquela escolha, na maioria das vezes, porque muitas vezes é, né? Por necessidade de hóspedes da dimensão espiritual. Mas realmente ninguém está junto por acaso. Sempre há uma certa relação espiritual entre essas almas, boa ou ruim, que os aproxima, né, e faz que fiquem juntos. Na maioria das vezes, os espíritos escolhem seus companheiros de jornada ainda no plano espiritual. Por que na maioria das vezes? Porque muitas vezes essas escolhas não são feitas, até porque em alguns casamentos, como a gente viu nos outros slides, com uniões acidentais, o espírito não tem nem condição de escolher nada, nem de aceitar nada. Então ele vem para o mundo, aqui vão acontecendo as coisas que vão fazendo a sua vida. Mas na maioria das vezes, sim, criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em existências passadas, aí aquela afeição, aquela ligação ficou muito no campo da sensualidade, muito no campo da materialidade, e o objetivo não é esse, o objetivo é a sublimação. Então elas voltam juntas, né? É aquela situação, muitas vezes, lembra que eu contei uma historinha da mulher que aturou o marido? Que fez tudo para ele? Era uma tralha o bichinho, mas ela fez o que pôde e chegou feliz da vida quando chegou o seu momento. E lá ela recebeu a notícia que voltaria com ele, porque ela não foi para o mundo ficar com ele para aturá-lo, e sim para amá-lo. E ela também não conseguiu de novo, então ia voltar. Isso dá o susto, né? Se a gente estiver bebendo uma água, engasga, né? Dependendo da situação. Pois é, mas acontece muito. Espíritos comprometidos com delinquência passional, isso é muito comum também, né? Porque o que mais nós temos em mundos de provação, expiação, mundos inferiores assim, são crimes passionais. E tem muito mais do que a gente imagina. Suicídios passionais, né? E espíritos que precisam de reajustamento emocional. A maioria está nisso aqui, ó. Espíritos que precisam de se reajustar emocionalmente. Então, olha, o namoro é muito importante para iniciar esse relacionamento, né? Mas o reajuste vem depois. Namoro é muito bom, né? É ótimo. Se a juventude soubesse hoje, né, como é bom namorar, não se precipitava, porque é a melhor fase, né? E eu não sou nem expert para falar isso, porque eu namorei pouco, casei muito cedo, namorei, não chegou a 2 anos, né? Então eu não tive essa fase que eu vi depois com meus filhos, com filhos de amigas, com outras amigas, que realmente deve ser muito bom. Mas não foi por acaso também que eu tive que embarcar numa responsabilidade aí cedo. A gente não sabe, né? Cabeça de ninguém como é que é, né? Hoje eu sei, mas naquela época não sabia. Bem, então, os relacionamentos, os namoros, realmente não vão ser tão assim perfumados, né? Como se imagina, porque logo, logo as diferenças vão aparecer. Mas é melhor do que o relacionamento propriamente dito. Não existe um encontro que possa ser considerado insignificante ou acidental. Essa coisa de acidente não tem no reino dos homens, né? Nas almas encarnadas. Não existe nada acidental,
Nada é acidental, nada é por acaso. Tudo acontece por uma razão. Ou até fruto da imprudência, da negligência, da imperícia, mas é uma razão. Não deixa de ser, mas não é acidente, né? Ninguém passa na nossa vida, em momento nenhum, por um acidente. Muitas vezes a gente está dentro do elevador, com mais uma ou duas pessoas, e uma conversando com a outra, pode nos auxiliar em muito numa dúvida que a gente tenha, num problema que a gente possa estar passando. A nossa orelhinha fica bem em pé escutando a conversa, que nessa hora é importante, porque não é por acaso que aquelas duas pessoas estão ali naquele assunto, né? Muitas vezes já aconteceu comigo isso, de estar conversando com alguém, ter alguém do lado que não tem nada a ver o assunto, né? E coisas, às vezes, assim, rápido, que a pessoa fala assim, olha, eu acho que Deus botou você na minha vida hoje, porque você estava falando uma coisa que eu precisava tanto. Isso já me aconteceu. E não é na minha só, acontece com todo mundo. Já aconteceu também de mim para outra pessoa. A pessoa falar uma coisa que eu estou precisando muito de ouvir. Então, nada acontece por acidente na nossa vida, muito menos os relacionamentos que são tão importantes para a nossa redenção aqui nesse mundo, né? Cada pessoa que encontramos encerra a possibilidade de nos trazer um grande amor e de estabelecer um magnífico relacionamento onde menos esperamos encontrá-lo, né? Quando tem que ser, será. Não precisa botar Santo Antônio de cabeça para baixo dentro do copo. Não precisa afogar o pobrezinho, porque se tiver que ser, será. Será. Agora, muitas vezes, né, a gente interfere muito com as nossas exigências. Tem pessoas que exigem tanto de relacionamentos que acabam na solidão, acabam sozinhas. Porque nem aquela escolha que fizeram aqui no mundo acha que está boa. Ah, não sabe que fez, mas se tem uma certa insistência, é algo a mais, é algo a se considerar, né? Porque uma moça ou um rapaz, eles não vão insistir tanto com outro que está sendo rejeitado, né, que está rejeitando, ou melhor dizendo, sem uma razão muito grande. Porque amor ainda não é, porque o amor vai nascer nesses planos de provação e expiação da conquista, né, do relacionamento, da convivência. Então, existe alguma coisa que essa pessoa tem que dar importância, né? Nós temos que aprender a ver, a perceber os sinais que acontecem na nossa vida. Mas, muitas vezes, nem assim, né? A pessoa acaba interferindo com a própria exigência da vida, né? O que não se deve fazer, como acabei de falar, é exigir muito. Acreditar que encontrar uma pessoa especial irá melhorar todos os aspectos da nossa vida, que encontraremos cura, felicidade, amor, segurança, amizade, gratificação, companheirismo. Não é certo de acontecer, né? Por quê? Justamente por causa dos reajustes emocionais que a gente tem que fazer, né? De todas aquelas provações que nós vamos ter que passar. Isso aí, muitas vezes, não vai dar oportunidade para que essa felicidade, esse amor, essa segurança, essa amizade, essa gratificação e companheirismo aconteçam. Esses são os grandes problemas das uniões, da maioria das uniões aqui no mundo. Passado aquela paixão realmente de que aproxima as almas, tem que haver um esforço muito grande para desenvolver isso aí. Porque justamente, às vezes, a expiação está em não ter isso, daquele que se espera ter. Né? Então, os casamentos na Terra são realmente mar de rosas. Como eu disse, não são as de Roberto Carlos, essas são cheias de espinhos. Mas precisa encontrar um meio.
Quando as pessoas se veem em situações complicadas, é necessário encontrar uma forma. Todos conhecem, eu já contei várias vezes aqui, aquela história dos porcos espinhos na era glacial, né? Era muito gelado. Eles estavam morrendo, estavam entrando em extinção. Então, instintivamente, foram se aproximando uns dos outros, ficando bem pertinho, para que o calor de um aquecesse o outro, e eles aí não morreriam de frio. Mas começaram a ficar tão feridos pela aproximação excessiva, os espinhos feriam uns aos outros e eles acabavam morrendo dos ferimentos. Não morriam de frio, morriam dos ferimentos. Então, instintivamente, como acontece no reino da natureza, né, dos animais, eles encontraram uma forma de receberem um pouco de calor sem que fossem feridos pelos espinhos dos outros. Se aproximavam a ponto de se receber um calor, mas de não encostar o espinho no parceiro. E isso fez com que eles não entrassem em extinção, né? Então, a gente tem que encontrar um meio de ficar próximo sem ferir. Sem ferir com atitudes, com palavras, né? Com comportamento, com, às vezes, até mais ostensivamente, com agressões físicas, né? O que muitas vezes acontece. Mas não podemos esperar que o nosso companheiro conserte a nossa vida, nem que seja a razão dela. Ninguém nesse mundo pode ser a razão da nossa vida. Nunca nós podemos colocar esse fardo nos ombros de alguém, de forma nenhuma. Filhos não são a razão da nossa vida, parceiros não são a razão da nossa vida, pai e mãe não são a razão da nossa vida. Nós somos a razão da nossa vida, cada um é por si a razão da sua própria vida. Isso é real, isso tem que ser dessa maneira, porque ninguém merece esse fardo. Ninguém merece esse compromisso de ter que fazer o outro feliz, de ter que fazer o outro realizado. Não, ninguém consegue isso, ninguém. E ninguém tem essa competência também, né? Então a gente não pode exigir esse tipo de comportamento que acaba sendo tão doentio que as pessoas... Isso é uma maldade, isso é uma manipulação com o outro, porque o outro acaba não sendo ele, para nos fazer felizes, para não nos magoar, vive de forma tão equivocada na vida, que ele próprio não consegue ter nem momentos de felicidade, porque ele vive com uma máscara, com uma persona que não é a dele, para poder agradar o outro. Isso não é saudável, então a gente jamais pode botar um compromisso desse nos ombros de outra pessoa. Quantas vezes poderemos ter dito ou ouvido alguém dizer: se eu fosse casado ou casada, tudo seria maravilhoso? Ora, que doce ilusão isso! Desde quando o casamento é certo de tornar a vida desse casal maravilhosa? Não existe essa garantia. Olha, pelo contrário, o mais certo é que tenham muitos problemas, que não teriam se estivessem sós, mas precisam de estar juntos. Então, tudo tem seu preço a pagar, tudo. Não é? Casamento, parceiro, viver marido e mulher, isso não é garantia de felicidade, de nenhuma maravilha, não é garantia disso. Não podemos entregar a ninguém a responsabilidade que é só nossa, de nos tornarmos pessoas melhores ou mais felizes, de lidarmos com os problemas profissionais ou domésticos, de enfrentarmos os desafios da vida. Isso é um compromisso que cada um assume consigo mesmo. Nós não temos que ter ninguém para resolver os nossos problemas. Cada um tem que resolver seus próprios problemas. Claro
que com a almofada fica melhor, né? Com uma ajudinha, com a generosidade de alguém que possa estar conosco, tudo é válido. Mas o compromisso é de cada um, é nosso. Então a gente não pode achar que a outra pessoa vai ter que resolver os nossos problemas. Não existe essa possibilidade, isso não vai acontecer. Em um momento ou outro até pode, mas não é sempre assim, né? Então a gente tem que prestar bem atenção nos objetivos pelos quais a gente está se unindo a alguém. A totalidade e a plenitude precisam vir de dentro. Encontrar aquela pessoa especial não vai resolver seus problemas. Ela até vai deixar de ser especial. Ela é especial no momento que você acha que ela vai resolver a sua vida. Quando você acordar, quando você cair na terra, sair daquele sonho mirabolante de ver que não é assim, ela vai deixar de ser especial, você vai querer se livrar dela, ela já está infeliz porque não te fez feliz. É um terror isso. É na maioria das vezes, o que acontece nos relacionamentos aqui no mundo, né? Desejar um relacionamento amoroso e gratificante não é precisar de alguém que nos complete. Nós não precisamos disso. Ninguém precisa de ser completado, porque já é completo. Não existe uma metade eterna que vai se juntar a nós para todo o sempre, para a eternidade. Um dos livros de Brian Weiss, só o primeiro dele, que na minha opinião foi interessante, muito bom. Muitas vidas, muitos mestres. Porque os outros foi um apelo enorme, era uma apelação, uma coisa. Eu li um que não cheguei a ir até o fim. Tão ruim que era, tão fantasioso, né? Tão utópico. Ele saiu da noção dele total. Que pena, que pena. Porque o primeiro livro dele, eu fiquei assim apaixonada. Muitas vidas, muitos mestres, todo mundo que não leu devia ler. É maravilhoso. No mundo científico, é um atestado do espiritismo, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos. Maravilhoso o livro, maravilhoso. Né? Tem aqui para emprestar, a Ângela está falando. Inclusive, depois ele perdeu a noção, fazia regressão em auditório. Ele se perdeu totalmente. Que pena. Tem um desses livros, que fala das almas gêmeas que vão se juntar às metades. Um horror. Uma coisa horrível, né? Imagina, olha, isso não tem sentido, isso não tem lógica. Deus me livre que eu tivesse que encontrar a minha metade. Deus me livre, se não encontra, vai ficar pela metade a vida toda? Que isso, né? Isso é absurdo. É totalmente absurdo. Então nós somos completos, nós somos inteiros. Nós não precisamos de ninguém para completar a gente. Fomos feitos para encontrar alegria e felicidade ao lado dos outros, mas principalmente fomos feitos para encontrar um sentimento de totalidade e plenitude em nós mesmos. Nós temos que amar a nossa companhia, nós temos que amar a nossa vida. Nós nunca estamos sozinhos. Lembra que eu falei que quando Tom Jobim escreveu que é impossível ser feliz sozinho, né? É verdade, é impossível ser feliz sozinho. Mas ninguém nesse mundo está sozinho. Porque primeiro que a gente não nasce sozinho, a gente tem uma família, a gente tem um pai, uma mãe, tem uma família. Já começa por aí, nós não estamos sozinhos. Nós vamos vivendo, né, por menor que seja a família,
Você não nasceu do nada, não surgiu sozinho no mundo, né? Chegamos aqui, uma família, tivemos que ter, por obrigação, um material genético de pai e mãe. Então, não estamos sozinhos. E vamos, ao longo da nossa vida, fazendo amigos, né, tendo nossos parentes, nossos familiares. Quem disse que vamos ficar sozinhos? Nunca. E a vida, a nossa história é escrita por nós, mas uma história tem personagens. Ninguém escreve nada, um monólogo a vida inteira, sozinho, sem nada. E quem que vai ler isso, né? Então, são as tramas, as histórias de um e de outro, né, junto com esse protagonista. Então, a gente tem a nossa memória, a nossa lembrança, a nossa vida, a nossa atividade. Não precisamos de ninguém para tornar os nossos momentos felizes. Eles são feitos da nossa atitude, da nossa convivência no mundo. Não precisamos necessariamente de morar com alguém, de casar com alguém, de ter marido ou ter mulher para ficar feliz, de jeito nenhum. Né? O que vai nos tornar felizes são as nossas atitudes, nosso comportamento, né? A nossa atividade no mundo. Então, nós fomos feitos para encontrar alegria e felicidade ao lado dos outros, mas principalmente fomos feitos para encontrar um sentimento de totalidade e plenitude em nós mesmos, né? Por que não podemos entrar num restaurante e fazer uma refeição na nossa companhia? Não estaremos sozinhos, estaremos na nossa companhia, né? Então, qual é o problema? Qual é o impedimento? Não, nós temos a nossa companhia. E essa é a melhor de todas, porque se a gente não gosta de alguma coisa, a gente conserta. Não depende de ninguém para fazer isso, né? Isso não é egoísmo, não. Isso é viver feliz consigo. Feliz por nada, né? Por que a gente só vai ser feliz se tiver alguém? Por que hoje, Dia dos Namorados, as pessoas só vão ser felizes se elas tiverem um namorado ou uma namorada? De forma nenhuma, né? De forma nenhuma. O amor visa a aproximação de dois inteiros e não a união de duas metades. Uma boa relação afetiva exige um esforço de ambas as partes para que possam preservar sua individualidade, sem esquecer os princípios básicos de um relacionamento: companheirismo, generosidade e parceria. Sem isso, não tem relacionamento nenhum que consiga sobreviver. As cobranças são terríveis. Uma das coisas que mais destrói relacionamento, destrói namoro, relacionamento, casamento, seja o que for, são as cobranças. As cobranças que o outro tem que fazer aquilo que você quer. Cobra demais a pessoa não consegue ser ela, não consegue viver como ela vive, como ela é, porque a cobrança do outro, querer modificar o outro, isso é uma coisa que acaba com qualquer relacionamento. Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta aquela cobrança. No namoro não existe muito isso, mas existe um pouco. As partes têm que ficar atentas. Sabe, às vezes abre mão porque não quer perder a namorada ou o namorado, então aceita certas coisas. Mas tem que ter cuidado, porque começa ali. É um treino para a vida conjugal, né? Se não tiver companheirismo, generosidade, olha, bastava só isso aí, generosidade. Porque a generosidade reúne essas outras duas coisas aqui, companheirismo e parceria. Porque o que é generosidade? O que é ser generoso? É esquecer dos próprios interesses em favor do outro. Isso é generosidade. E quem faz isso é companheiro e é parceiro. Mas coloquei aqui, para ficar bem dito, não existe um relacionamento, seja ele curto ou longo, se não tiver generosidade de ambas as partes,
ele não sobrevive. Porque aí, não havendo generosidade, o egoísmo comanda. E aonde o egoísmo comanda, pode dar tchau. Não tem jeito. Antes só do que mal acompanhada. É verdade isso aí. Então, a generosidade é uma das principais virtudes para qualquer relacionamento dar certo. Seja ele qual for. Entre amigos, entre companheiros de trabalho, entre família, relações íntimas, tudo, tudo. Se não tiver generosidade, já era. Vai tender para a derrota mais cedo ou mais tarde. Quanto mais tarde, pior, né? Nietzsche, filósofo alemão, sobre o amor, disse: para se relacionar plenamente com outro, você precisa primeiro relacionar-se consigo mesmo. Se não conseguimos abraçar nossa própria solidão, simplesmente usaremos o outro como um escudo contra o isolamento. Somente quando consegue viver como a águia, sem absolutamente qualquer público, você consegue se voltar para outra pessoa com amor. Somente então é capaz de se preocupar com o engrandecimento do outro ser humano. Lembra quando eu dei aqui o exemplo de Mário Quintana? Quando disse que vive dentro dele, moro dentro de mim mesmo? Eu moro dentro de mim. É o autoconhecimento. Quando você se conhece, você não tem medo de se relacionar. Você não tem medo de perder relacionamento. Você é feliz com você, você mora dentro de você, você se conhece. Então não tem essa preocupação. Aí quando a gente se conhece, a gente se entrega por inteiro. Isso é importante. A entrega para outra pessoa tem que ser por inteiro. Só assim a gente vai conseguir sublimar um sentimento bom que a gente tenha, até alcançar o amor incondicional. Se a gente não se entrega, se não for para se entregar como inteiro, né, não vá. Que isso não vai dar certo. Não vai adiantar, né? Vai ser um transtorno esse relacionamento. A melhor maneira de ser feliz com alguém é aprender a ser feliz sem ninguém. Então a companhia será questão de escolha e não de necessidade. Isso aqui é tão importante. Eu não preciso da pessoa, mas estou feliz com ela. Quero estar com ela. Então a pessoa está ali por inteiro. Não deve nada, não tem condição nenhuma. A condição é querer estar. E como pode ser maior esse bem do que estar com alguém querendo estar, né? Dentro ou fora do casamento, se deseja mais romance em sua vida, apaixone-se pela vida que você tem. Dê valor a ela. Se você mora sozinho, antes de entrar num relacionamento, dê valor a essa vida que você tem, a essa liberdade, a essa quase solidão, porque não só está solitário quem quer. A solidão só existe para quem quer, né? Você pode estar na solidão no meio de muita gente e estar acompanhado sozinho. Acompanhado das suas atitudes, do seu comportamento, da bênção da sua memória, da sua lembrança, né? E ser feliz com isso, né? Estamos trocando, nesse caso, o amor de necessidade pelo amor de desejo. Esse é bom demais, o amor de desejo. O amor de necessidade é um horror, é um desgosto. Porque se não cumprir, se não satisfizer as nossas necessidades, não vai prestar, né? Não vai dar certo. Então a gente não pode arrumar um relacionamento baseado nisso. Então, trocando esse amor de necessidade pelo amor desejo, eu gosto e desejo a companhia, mas não preciso, o que é muito diferente. Desejar, querer ter a companhia de alguém e precisar dela é uma distância enorme. E aquele que deseja e quer estar junto, esse está se entregando por inteiro a alguém, né? Dure quanto durar. Porque nada é eterno, né? Só Deus. Quando duas pessoas se unem,
não significa que se tornem uma só, de jeito nenhum. Cada um continua sendo uma pessoa com sua bagagem individual que precisa ser respeitada. Olha, isso aqui é muito importante, mas vai cair nesse parágrafo aqui a questão de encontrar o meio, de encontrar o equilíbrio. Por quê? Muitos casamentos se tornam insuportáveis por conta do excesso de respeito à individualidade de cada um. É tanto respeito à individualidade do outro, às preferências do outro, que acaba numa indiferença enorme para frente. Eu respeito tanto o que ele gosta de fazer e o que ela gosta de fazer e o que faz e eu não gosto, que eu não me importo. Pode fazer. Claro, dentro do respeito da responsabilidade da vida. Não estou dizendo de infidelidade, não. Estou falando das preferências do dia a dia, dos gostos, né? Das atividades. Então, a gente respeita tanto que a gente não... A gente deixa para lá. Isso pode ser muito bom no início, mas isso mais para frente vai ser um problema. Porque cai na indiferença. Você acaba numa solidão enorme a dois. Ele não se importa com o que eu faço, eu não me importo com o que ele faz, e daí? Que horror. Aí não tem condição de vida. Entendeu? Então não pode, tem que ter um limite. Tudo tem limite. Enquanto nós não impusermos limites às ações, tanto nossas quanto dos outros, a gente não consegue organizar a vida, não. Tudo é uma questão de limite. Então, esse respeito à individualidade tem limite, tem que ter limite, não é assim? Estamos numa vida a dois. Nós nos entregamos integralmente para o outro. Não estou dizendo que a gente vai ter que fazer tudo que não gosta para agradar o outro. Tem limite. Mas também, deixar de fazer tudo porque não gosta, ora, não é assim a vida. Ninguém faz tudo que gosta. Nós não, na vida da gente, a gente não pode fazer só o que a gente gosta. Quem dera que fosse assim, mas não é. Aquele que quer fazer só o que gosta, não se relacione com ninguém. Não vá transtornar a vida de ninguém. Fica na sua, continuando a fazer tudo que gosta. Porque senão vai ser atormentado pelo parceiro ou pela parceira e vai atormentar também. Vida 2 é vida 2, não é a vida de um. Então, lógico que vai ter um respeito à individualidade, tem certas cores que a gente pode permanecer. Agora, vamos ao limite, porque aquele que exagera nisso aí vai ter um casamento acabado. O amor de duas pessoas inteiras é bem mais saudável. Nesse tipo de ligação, há o aconchego, o prazer da companhia e o respeito pelo ser amado. Quando há generosidade e respeito, esse limite é fácil de alcançar. É facílimo de alcançar, né? Basta, quando a gente tem generosidade, a gente consegue perceber o tanto que é importante fazer aquilo que a gente não quer para aquela outra pessoa naquele momento. Isso é parceria, isso é companheirismo. Se não tiver isso, não adianta. Um grande erro é querer modificar o outro, o outro para que ele seja da forma que idealizamos. Não vai acontecer nunca. Ninguém modifica ninguém. Não existe essa possibilidade. Com o nosso comportamento, com o nosso modo de ser, nós podemos dar ideias para que o outro se modifique. Mas se ele se modificar é porque ele quer, não porque a gente o modificou. Isso é um ledo engano. É outra coisa que derrota casamento, derrota namoro, derrota relacionamento, faz o amor se transformar num sentimento tão ruim, porque o amor verdadeiro não existe. Então, esse que a gente sente, ele muda.
né? Claro que, segundo a gente leu até aqui a página que Chico escreveu sobre essa questão do amor, o amor não é a antítese do ódio. É o amor, o ódio é o amor enfermo. E quando o ódio, né, faz presença, o amor está doente, ele fica doente porque a gente esqueceu da gente, a gente esqueceu de Deus, que nos ensina a ser solidários, generosos. E aí pronto, descamba, acaba, não sobra nada. Quando desejamos partilhar a vida com alguém, faz-se necessária uma participação mútua, generosa, livre e solidária. Vamos relembrar aqui a questão de Spinoza, né? Baruch Spinoza, filósofo holandês. Ele fala o seguinte, que escolher, né? Ser livre para escolher não é fazer o que eu quero fazer. Liberdade não é fazer o que eu quero. É ter a opção de escolher. É muito diferente isso. E quando a gente escolhe, a gente analisou, né? Então não pode reclamar. Uma aliança não é uma algema. Não significa ter a posse de alguém. A aliança é símbolo de liberdade. Ela representa a opção, a escolha feita pelo casal de partilharem suas vidas, seus sonhos, seus ideais para voarem juntos, não amarrados. Né? Lembra das águias? Né? Que o casal queria uma fórmula mágica para o casamento dar certo. Então o cacique da tribo mandou que levassem águias, amarrou uma outra, soltou no chão, foi uma tragédia. Elas começaram a se matar, a se bicar, porque elas queriam voar e não podiam, porque estava uma amarrada a outra. Né? Aí soltaram, elas voaram juntas e felizes. A palavra aliança tem origem no latim aligare, que significa relação de proximidade e união. É estar próximo e não amarrado. A aliança lembra esse sentimento de querer estar próximo, de saber que ali, aquela aliança representa a sua escolha, né? E não uma algema para onde você está amarrado. Quando nos abrimos com amor para o outro e desistimos de tentar modificá-lo, não precisamos planejar, lutar, manipular, controlar. A nossa vida se torna leve. Porque a gente não precisa estar maquinando, não precisa estar queimando a pestana para saber o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou falar, como que eu vou me vingar. Não tem nada disso. Né? Então, quando nós nos abrimos para o amor, a gente não precisa de nada disso aqui. Precisamos aprender a compartilhar os nossos sentimentos e insatisfações com o outro. Isso é muito importante. Não há nada de errado em dizer para alguém que sua atitude nos faz mal. Não é ficar fazendo DR, não. Mas é cortar embaixo, não deixa crescer aquele mal, que depois não tem como. Fez uma coisa, ou ele ou ela, você não gostou? Então fala, fulano, fulana, eu não gostei disso, não gosto disso. Não é assim que eu quero meus dias, que eu quero passar meus dias. Não é com esse comportamento. Não há nada de errado nisso. Precisamos de sinceridade, de falar, de conversar, de dialogar, porque se não existir isso, também acaba tudo. Não há nada de errado em dizer para alguém que sua atitude nos fez mal. Tem que ser dito. A menos que o nosso amor seja incondicional. Aí, ó, não tem problema. Mas o nosso não é nesse mundo aqui. É muito difícil ser. Mas acusar o outro de não corresponder às nossas expectativas é manipular. Quer dizer, você não fala nada, não diz que não gosta, pensa que o outro pensa que você está feliz, de repente você começa a falar que ele não corresponde às suas expectativas. Como assim? Porque não falou, porque não deixou claro isso. Eu já teria mudado. Isso é manipulação, né? E o outro não vai adivinhar, não tem uma bola de cristal para adivinhar o que você está gostando, o que você não está, né? Enquanto tentarmos impor o que queremos, não amamos verdadeiramente. Imposição não denota amor. A maioria das pessoas forma relacionamentos de olho no que pode tirar deles e não no que pode colocar neles.
por causa do egoísmo, né? O objetivo de um relacionamento é decidir o quanto de você pode ser oferecido a quem escolheu para compartilhar a vida. E não o quanto o seu parceiro pode lhe oferecer. Então você não tem que se preocupar, você tem que se preocupar com o que você vai oferecer. Porque a consequência chega, a consequência vem. Né? Aí sim, você está numa conduta correta. Se não tiver bom, se não te satisfizer e você não conseguir que o parceiro te atenda em algumas coisas, cai fora, não dá, né? Vai ficar ali marcando passo num relacionamento que não tem futuro nenhum, não tem condição, mas cada um é que sabe, cada um tem que ter essa medida aí, né? É romântico afirmar que agora que uma pessoa especial entrou em sua vida, vai se sentir completo. Contudo, um relacionamento não significa ter alguém que possa completá-lo, a gente já falou isso, né? Mas ter alguém com quem você possa partilhar a sua integralidade. Quando se deposita muitas expectativas em outra pessoa, o risco de se decepcionar é grande. Né? Quando estamos apaixonados, achamos que é a melhor pessoa do mundo. Nunca é capaz disso ou capaz daquilo. É capaz de tudo, como também nós somos capazes de tudo. Depende de como vamos ser incomodados. Né? Não somos melhores do que ninguém. Né? Quando a gente começa a coroar de deusa ou de Deus alguém, a decepção vai chegar. Não tenhamos dúvidas. É importante deixar cada pessoa se preocupar com o que é, com o que está sendo, fazendo, tendo, desejando, pedindo, oferecendo, procurando, criando, experimentando, dando a oportunidade ao outro de conhecer quem ela realmente é e não quem parece ser. Quando a gente começa na cobrança, a isso e aquilo, e a gente não observa, a outra pessoa deixa de ser ela para nos atender. E aí a gente não chega a conhecer essa pessoa de verdade, né? Nunca somos bem-sucedidos quando tentamos segurar as rédeas de alguém para direcioná-lo. A gente não pode colocar rédea em ninguém, dirigir o destino de ninguém. As decisões de alguém cabem a esse alguém. Né? E a gente não tem o direito de se intrometer a esse ponto. Olha o que diz a página do Evangelho, é uma das páginas que eu mais gosto. O dever íntimo do homem fica entregue ao livre-arbítrio, ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas muitas vezes se mostra impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Porém, como determiná-lo com exatidão? Onde começa ele? O dever principia sempre para cada um de vós, no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais, ninguém transponha com relação a vós. Isso é maravilhoso. Isso aqui é uma medida certa. Está lá, Evangelho, capítulo 12. 12 não, 17, item 7. Leiam, deem uma lida em casa. Essa página do dever é maravilhosa. E ela nos faz entender o momento de não interferir na vida de ninguém, por mais que a gente ame essa pessoa, né? O Espiritismo muito contribui em favor da estabilidade nos relacionamentos, mostrando-nos que, a par dos imperativos da natureza, defrontamos-nos com o desafio da convivência, que faz parte do nosso aprendizado como espíritos eternos. Por isso que a gente tem que insistir um pouco. Também não é a primeira diversidade, né? A Marta Medeiros escreveu uma crônica que uma amiga dela arrumou um namorado. No primeiro encontro, dentro do carro, ela botou uma música que ela gostava de Tom Jobim. Ele achou aquilo um horror, ele gostava de música sertaneja. E ela de Tom Jobim. Aí ela ficou desesperada. Não teve o segundo encontro,
Porque ela falou, eu não posso me relacionar com alguém que não gosta de ouvir Tom Jobim. É engraçado. Mas aconteceu, ela disse que essa crônica foi verdadeira. Trata-se de uma necessidade evolutiva que lembra antigos recursos para limpeza de pregos, pois eles eram produzidos com uma rebarba antigamente, né? Colocados num recipiente que ficava girando durante algum tempo, os pregos atritavam-se uns com os outros e perdiam o indesejado apêndice. Casamento é isso. É atrito aqui, atrito ali, até que as nossas rebarbas sejam corrigidas. O objetivo é esse. Toda vez que determinada pessoa convide outra para um relacionamento ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em bases de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças, pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Não são corpos que namoram, nem se casam, são almas. Almas que namoram. Claro que toda aquela afeição, tudo aquilo ali, vai se responder no corpo, vai ser exteriorizado no corpo com a ativação dos hormônios. Mas são as almas que namoram. Esse compromisso não é só daqui, é um compromisso espiritual. Nunca lesaremos a outrem sem lesar a nós mesmos. Relacionamentos envolvem responsabilidade. Homem ou mulher, unindo-se afetivamente, não conseguirá, sem dano a si mesmo, tão somente pensar em si. Os relacionamentos envolvem a obrigação de proteger a tranquilidade e o equilíbrio um do outro. Muitos vivem dizendo, eu te amo, mas não demonstram amar com as atitudes. Nem conseguem fazer nada, mas é fácil falar, eu te amo, né? Já outros não conseguem falar, mas falam muito mais com os cuidados que demonstram com a pessoa amada. Tem um bloqueio para dizer eu te amo, mas tudo que faz denota o amor que sente pela pessoa. É importante ler nas entrelinhas daquilo que dizem e fazem aqueles que não conseguem verbalizar os seus sentimentos, mas demonstram de outra forma. Então, ler nas entrelinhas é muito importante, porque a gente pode perder um grande amor só porque nunca ouviu dele eu te amo. Não prestou atenção na vida que tem, né? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca para fora. Onde está você agora? Quer dizer, onde está você na hora que eu preciso de você? Porque tem momentos que a gente vai precisar. Você não está com ele porque precisa, mas tem momentos que você vai precisar de um apoio, de um ombro. Cadê? Onde que está? Me ama tanto, mas na hora que eu preciso não está aqui, né? Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Raposinha e Pequeno Príncipe, né? Quem ama quer estar perto, pois sente prazer com a presença da pessoa amada. Olha o que diz aí a raposinha, né? Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu já começarei a ser feliz. Quando mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. E às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Então, quem ama fica feliz de estar perto do outro. Quer estar perto. Não precisa estar, mas quer estar. O amor, repetindo aqui Chico, é como um jardim que tem que ser cultivado a cada instante, a cada dia, a cada momento. Nenhum relacionamento sobrevive sem ser cultivado. Achou que conquistou a mulher e conquistou o homem, que está muito bom, que vai viver a vida inteira, vai ver que coisa horrorosa que vai ser essa união, né? Precisa de cultivar, precisa de tempero. Relacionamento tem que ter tempero. Se não tiver, nem o sal vai resolver. Vou correr um pouquinho para não deixar de falar. Isso aqui, depois vocês peguem na internet, quem quiser. Aqui eu trouxe até, eu fiz umas cópias, eu fiquei sem papel, não pude fazer mais.
basta seguir os conselhos de Arthur da Távola que terá um bom relacionamento. Aos que não casaram, aos que vão casar, aos que acabaram de casar, aos que pensam em se separar, aos que acabaram de se separar e aos que pensam em voltar. Porque tem isso, né? Por que não dar uma oportunidade? Aprendeu? Pode viver legal. Não existem vários tipos de amor. Assim como não existem 3 tipos de saudades, 4 de ódio, 6 espécies de inveja. O amor é único. Como qualquer sentimento, seja ele destinado a familiares, ao cônjuge ou a Deus. A diferença é que, como entre marido e mulher não há laços de sangue, a sedução tem que ser ininterrupta, ao que a gente acabou sendo regada a cada momento, a cada instante. Por não haver nenhuma garantia de durabilidade, qualquer alteração no tom de voz nos fragiliza e, de cobrança em cobrança, acabamos por sepultar uma relação que poderia ser eterna. Casaram. Te amo para lá, te amo para cá. Lindo, mas insustentável. O sucesso de um casamento exige mais do que declarações românticas. Entre 2 pessoas que resolvem dividir o mesmo teto, tem que haver muito mais do que amor. E, às vezes, nem necessita de um amor tão intenso. É preciso que haja, antes de mais nada, respeito e agressões zero. Disposição para ouvir argumentos alheios. Aqui vem uma lista boa. Alguma paciência, amor só não basta. Não pode haver competição, nem comparações. Tem que ter jogo de cintura para acatar regras que não foram previamente combinadas. Tem que haver bom humor para enfrentar imprevistos, acessos de carência, infantilidades, tem que saber levar. Amar só é pouco. Tem que haver inteligência. Um cérebro programado para enfrentar tensões pré-menstruais, rejeições, demissões inesperadas, contas para pagar. Tem que ter disciplina para educar filhos. Dar exemplo, não gritar. Tem que ter um bom psiquiatra, não adianta apenas amar. Entre casais que se unem, visando a longevidade do matrimônio, tem que haver um pouco de silêncio, amigos de infância, vida própria, um tempo para cada um, ao respeito à individualidade aqui na medida certa, né? Tem que haver confiança, certa camaradagem, às vezes fingir que não viu, fazer de conta que não escutou. É preciso entender que união não significa necessariamente fusão. E que amar somente não basta. Entre homens e mulheres que acham que o amor é poesia, tem que haver discernimento, pé no chão, racionalidade. Tem que saber que o amor pode ser bom, pode durar para sempre, mas que sozinho não dá conta do recado. O amor é grande, mas não são 2. Tem que saber se aquele amor faz bem ou não. Se não fizer bem, não é amor. É preciso convocar uma turma de sentimentos para amparar esse amor que carrega o ônus da onipotência. O amor até pode nos bastar, mas ele próprio não se basta. Um bom amor aos que já têm, um bom encontro aos que procuram e felicidade para todos nós. Feliz Dia dos Namorados para todos.